Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o Magazine Convidado, bem como o Magazine Ciência, mas de seguida fique com o convidado de Lígia Anjos. Convidado. Osaías Cachinde é professor e ativista no FORDU, o Fórum Regional para o Desenvolvimento Universitário em Namibe. Quais são as reais preocupações aqui na província do Namibe? Na verdade são várias, principalmente a discussão dos direitos humanos em vários eixos da preocupação do Namibe. De um tempo a esta parte conseguimos perceber que a província do Namibe, o sul todo de Angola, foi assolado pela seca e a fome. Conseguimos perceber de que a província do Namibe, concretamente o município do Virei e o Tombo, a Bibala e o Camucuio, são as províncias mais afetadas pela seca, concretamente o município do Virei. E temos estado a acompanhar de que a questão da fome e muitas dessas populações acabaram por perder seu gado e muitas dessas populações acabaram por emigrar para as outras zonas à procura das melhores condições de vida por causa da fome. O gado, que é o sustento de muitas famílias aqui no sul de Angola. Certo. É o sustento e também um animal de estimação para eles, né? Por isso é que se nós olharmos para quem vive para aquelas comunidades, sente que toda essa comunidade quase está, toda ela está empobrecida, porque a sua riqueza e o seu animal de estimação, que muito acabam por trazer alimentação para as suas famílias, porque serve a atração de animal para o cultivo. Nessa altura estão sem esses mesmos animais porque acabaram por morrer por causa da seca, porque nestas zonas quase não choveu e há muita fome, então não há capim para dar para os gados se alimentar e cerca de mais de 6.000 cabeças acabaram por morrer por essa mesma razão. E por esta preocupação, então é por isso é que essas mesmas famílias, muitas delas acabam por emigrar e muitas delas acabam por morrer de fome. Mas também temos registros que no município do Virei, no mês de fevereiro, acabaram por morrer 5 pessoas de fome, concretamente na zona do Cavelocamo. Então toda esta preocupação, toda esta situação preocupa o próprio FORDU e as outras organizações da Plataforma Sul de Angola, e é assim que temos estado a fazer aquela advocacia para os lobbies, para algumas organizações e o próprio governo, para ver se essas mesmas populações consigam ter aquilo que é de direito, porque o direito à alimentação está consignado enquanto Angola ratificou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então está lá como o direito à água de qualidade, está lá como um direito das populações. Então somos nós que temos estado a discutir para que a população goza deste direito, porque a Angola próprio ratificou aqui a questão da suprimiu e ainda vou mais, porque a Angola também é signatária dos 17 objetivos do milênio e Angola faz parte. O primeiro objetivo é erradicar a fome. Então, se o primeiro objetivo é erradicar a fome, então temos estado a ver cada vez mais essa situação tem estado cada vez a se agudizar. Significa que Angola vai perdendo este combate da fome, então Angola vai ficando derrotada. Então esta é a nossa maior preocupação. Mas há políticas para erradicar a fome em Angola? Não conseguimos ver políticas vistosas sobre a questão de erradicar a fome. Não conseguimos observar, porque os meandros que são utilizados ainda são aqueles meandros que não ajudam. O nosso governo é muito preocupado com projetos muito megalômanos e, por outra, também é muito preocupado com o assistencialismo. Fecha-se de que, dando arroz, dando 2 quilos de fuba, dando uma lata de sardinhas que por vezes vão para as comunidades, faz-se uma grande publicidade com a mídia pública, fica-se com a ideia que o problema da fome está resolvido. Mas não está. Não está. É só ir para quem vai para aquela zona consegue perceber toda que por uma família, que são em média 6 pessoas numa família, e lhes é dada 2 quilos de fuba, ou por vezes 2 quilos de maçango e meio litro de óleo e uma lata de sardinha para essas mesmas comunidades, e que praticamente não sirva para um dia ou 2 dias e já estão com fome novamente. Então, por isso é que nós defendemos que é hora de Angola decretar o estado de emergência para a região sul de Angola. Nós não podemos ter receio da realidade que nós vivemos. O que é que eu vejo? O nosso governo quer branquear a imagem que está a conseguir combater a questão da fome e não precisa de ajuda das organizações internacionais, das organizações internacionais para o combate da fome. Mas não, a realidade nos mostra o contrário. A situação é gravosa, é lastimável. Veja que existem comunidades que alimentam-se de frutos silvestres, como mungongo,
como alguns frutos, algumas plantas, que acabam por dar situações de reações no organismo que depois muitos começam a obter outras doenças. Nós tivemos um caso no município da Bibala, no ano passado, que 2 crianças morreram por terem se alimentado Por intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar. Duas ficaram para o hospital, mas outras 2 crianças acabaram por morrer no município da Bibala, fruto dessas mesmas situações. Depois, uma outra preocupação que nós encontramos, né, nessas comunidades é a questão da manutenção. A manutenção aguda e severa. E nos postos, em algumas localidades que nós encontramos, alguns postos médicos que existem, não há medicamento. E aquela comunidade toda ela é empobrecida, mas ainda assim são passadas algumas receitas que também depois acabam por engavetar em suas casas porque não há condições para poder os comprar. Então logo a situação de outras doenças acabam por cada vez mais entrar no organismo e muitas delas acabam mesmo por perder a vida. Situações muito tristes, lamentáveis, em que as comunidades têm estado a gritar para que o governo veja que existe uma política que as próprias comunidades pedem. O que elas querem? Precisam pelo menos de furos de água em algumas zonas, precisam de motobombas para poderem se autossustentar. Mas por que é que isso não acontece? Já que o presidente angolano João Lourenço esteve no Sul várias vezes, fez várias deslocações até aqui, o chefe de Estado não viu essa realidade, não quis ver essa realidade, por que é que não foi decretado estado de emergência? Primeira coisa é que os nossos governantes, quando saem da capital para visitar uma determinada província, confinam-se na própria capital da província. Não conseguem entrar em loco, ver, constatar a realidade que aquela mesma comunidade vive. A comunidade do Virei, que passa fome, em que o presidente da República nem conseguiu visitar o município do Virei, um dos municípios mais pobres deste país. Mas porquê? Nossos governantes têm um estilo de governação de que basta falar e resolver o problema. Quer dizer, fica-se com a ideia que quando o presidente da República disse vamos combater a fome, os administradores, os governantes ficam-se com a sensação de que o problema já está resolvido, basta falar e não se entra em ação. Por outra, também conseguimos constatar que existem algumas situações que são menos boas. Pessoas que até desviam esses bens destinados para aquelas mesmas comunidades para interesses muito pessoais. Eu estou lembrando que na província do Namibe houve uma situação de um caso em que depois, até hoje está na questão do SIC, em que houve desvio desses bens para aquelas mesmas comunidades. Veja que existem pessoas a padecerem de fome, precisam da nossa ajuda, mas ainda dentro do próprio governo encontramos pessoas que se aproveitam desses bens para chegar às comunidades para fins pessoais. Um dos exemplos muito práticos que eu tenho estado a dar sobre essa resolução dos problemas, quando o nosso governo se quer acabar com a fome, ele consegue. Veja que o município do Virei é um dos municípios mais ricos em recursos de rochas ornamentais, mas é dos municípios que mais vive de fome. Existem empresas a explorar lá rochas ornamentais, a questão de recursos naturais, mas ainda assim aquela comunidade não vê esses mesmos benefícios desses recursos que são explorados naquela zona. Nós temos um município muito rico em peixe, o município de Tomba, mas essas mesmas comunidades quase não se beneficiam destes recursos. Temos outra questão que nós olhamos para essa situação, é que as políticas administrativas são muito falhadas. Veja que a comunidade pede uma outra coisa, os governantes fazem outra coisa. Aqui é um desvio de que não há aquela chamada política participativa inclusiva. Não há, porque os governantes entendem de que o que eles pretendem fazer com aquela comunidade, desenham da forma como eles querem. E depois, quando traçam políticas para aquelas zonas, não querem traçar políticas que coadunam com os modos de viver daquela mesma comunidade. Querem transplantar situações das outras realidades para a nossa realidade. E claro que depois, quando querem se procurar se implementar, não acasala, porque as comunidades sentem-se que não é parte delas, então acabam por retrair sobre essas mesmas situações. É só para nós vermos que no próprio município do Virei não há água, quer dizer, não há iluminação pública. As vias de acesso são péssimas, então logo ninguém vai querer fazer investimento num município como este, porque não há corrente elétrica. A corrente elétrica é das 18 até 22 horas, então nessa zona sofre-se muito. Você consegue encontrar praticamente uma única cantina. Para as outras zonas quase você já não encontra mais nada. É um deserto, é um grupo de pessoas que vão se movimentando para algumas zonas para poderem encontrar alguma coisa. Veja que nós, quando nos movimentamos para o município do Cunene, naquelas zonas próximas da fronteira, existem pessoas que saem do município do Virei
da comuna do Iona a nado, os relatos nos chegam naquelas comunidades, saem a nado até a fronteira, até o país, a Namíbia, o país vizinho. Quando chegam para aquelas zonas, procuram ter as mínimas condições de trabalhar na casa daqueles senhorios. Quer dizer, só estão à procura de comida, fazem trabalhos, procura de alguma coisa para poder se alimentar, coisa que eles no seu próprio país não encontram essa realidade. Daí a importância da sociedade civil e de organizações não governamentais. Esta é a importância de nós termos estado a fazer pressão ao governo que cumpra daquilo que ele ratificou, porque é um direito e os direitos são para ser cumpridos, porque os acordos não devem ser delatados na perspectiva de que é uma mera situação política. É preciso que os governos sejam muito atentos e sérios naquilo que eles ratificaram de forma internacional, e até porque o direito à vida, o direito à alimentação, o direito à água é um direito. Então, se é um direito, os governantes devem trabalhar para que cumpram esses direitos, esses acordos que acabaram por ratificar. Era Oséias Cachindo, professor e ativista no FORDU, o Fórum Regional para o Desenvolvimento Universitário na província de Namibe. De Namibe para a RFI, Lígia Anjos.